Abraço para você também, Luiz Megali, para toda a equipe do Café com Jornal, para o Rafael Colombo e toda a equipe do Band News TV, sintonizados aqui neste momento nos estúdios da Band News FM, assim como o Facebook também. Minha gente, eu estou absolutamente impressionado com um noticiário que vem crescendo assim nos últimos dias de uma maneira maluca, especialmente esse fim de semana, e acho até que turbinado por quem não deveria, fez na melhor das intenções, mas eu, na minha opinião, não devia ter feito nada. Que é esse negócio do depoimento que Lula vai prestar quarta-feira ao juiz Sérgio Moro. Primeiro depoimento dele diretamente prestado ao juiz da Lava Jato. Lula fez um depoimento há pouco tempo em Brasília, num outro processo do qual também é investigado, e não me lembro exatamente qual foi o juiz, nem qual foi o processo, mas eu me lembro que me chamou muita atenção, porque o juiz, e o juiz é soberano para conduzir a audiência nos termos que julgar adequados, deixou que o Lula falasse, discursasse, deitou e rolou. O Lula usou o melhor palanque que o Lula teve em 2017 foi aquela audiência, falou dele, falou da vida, falou da Dona Marisa, falou da sua biografia, falou da luta social do seu partido e tal. Era aquele processo por tráfico de influência de obstrução da Lava Jato. Ele depois lá em Brasília, vocês devem se lembrar, falou, mas falou pelos cotovelos, uma coisa impressionante e tal. Cada juiz dá ao processo o andamento ao interrogatório, à audiência, o andamento que entende adequado. Eu já respondi a vários processos na minha vida, vários, e não me lembro de nenhum deles em que, saindo do tema abordado pela pergunta, ou do foco abordado pela pergunta formulada pelo juiz, pelo promotor ou pelos advogados presentes, o juiz tivesse me permitido tergiversar, passear pela vida. Geralmente ele mandava eu calar a boca, voltar ao foco da pergunta, portanto, a resposta objetiva àquilo que me foi perguntado. Muitas vezes você quer contextualizar uma resposta, por exemplo, ele pergunta assim: o senhor estava andando a mais de 60 quilômetros, aí você vai dizer assim: doutor, naquela região ali, de madrugada, como era o caso, não há como passar numa velocidade abaixo de 60, porque matam o senhor. Ele não deixa você falar isso, se ele não quiser. Ele diz: não, eu lhe perguntei se o senhor estava acima de 60 ou não estava. O senhor, por favor, atenha-se à pergunta. Assim funciona. E é bom que funcione assim. Estou falando aí como interrogado em incontáveis processos ao longo da minha vida, porque senão não termina a audiência, vira igual aquela do Lula. O cara vira um palanque e tal, dependendo do interrogado, do inquirido, a coisa vira um carnaval. E o Lula é exímio nessas coisas, não é à toa que ele construiu a trajetória de bom orador, de orador de massas que ele tem. Pois bem, quarta-feira agora, ele vai dar o seu primeiro depoimento ao juiz Sérgio Moro na Lava Jato, lá em Brasília. E o foco desse interrogatório é o processo relativo ao apartamento dele no Guarujá e o processo relativo à guarda do material, dos presentes que ele recebeu como presidente da República, que ficaram guardados num depósito em Brasília, da empresa Graneiro, e esse depósito, tanto quanto o transporte para São Paulo daquele material, foi pago pela construtora OAS. O Ministério Público o acusa, investiga a possibilidade daquilo ter sido um contrato dissimulado, que não poderia haver, indevido e tal. E no caso do apartamento do Guarujá, todos sabemos, acompanhamos há muito tempo, discute-se se Lula seria o proprietário do apartamento e se as reformas ali realizadas foram feitas para atender a adaptações solicitadas por sua falecida mulher, a Dona Marisa Letícia. Estes são os dois focos do interrogatório a que Lula vai ser submetido pelo juiz Sérgio Moro quarta-feira. O que está se armando em torno disso? Do lado dos apoiadores de Lula, o sentimento assim de que estamos na iminência de declarar guerra ao eixo novamente. Então, vamos invadir Curitiba, vamos tomar Curitiba, vamos colocar a Lava Jato de joelhos, vamos não sei o quê, caravanas de várias partes do país, como se Lula estivesse a caminho de um interrogatório na Inquisição, na Idade Média, onde vai ser submetido a pau de arara, como se não houvesse transmissão direta
direta, pública, né? Posterior divulgação pública do depoimento, filmado, gravado, etc. e tal. Como se não estivessem presentes ali, os seus competentíssimos advogados estão sabendo manobrar muito bem a defesa para fazer de Lula uma vítima. Isso tem tido até um razoável sucesso, etc. e tal. Convocaram 40 mil testemunhas para cada etapa do processo. Ou seja, estão lançando mão de todos os artifícios e habilidades que uma defesa se permite lançar quando tem o objetivo de tumultuar o processo, postergar decisões, ampliar o leque da discussão, tirar o foco da investigação. Tudo bem, isso é parte do jogo. E o juiz Sérgio Moro, por seu lado, tem feito lá as coisas que lhe compete fazer. Convoca testemunhas ou não convoca o Lula para comparecer, depois o Tribunal da Quarta Região, que em alguns casos é rápido, proibiu que ele chamasse o Lula para todas as audiências. Isso tudo a gente está acompanhando. O caso de quarta-feira é um caso que mostra uma perda de foco absoluta em relação a essa discussão provocada pela Lava Jato. Do lado da turma do Lula, a tentativa de usar um conjunto de suspeitas, de evidências, de delações que mostram um grande esquema de corrupção capitaneado por Lula como sendo uma perseguição política, um processo inquisitorial, um processo que pretende ser representação jurídica das elites contrárias ao projeto popular de Lula. E do lado de quem está contra o Lula, a manobra é no sentido de querer a qualquer custo que o Lula seja preso já nessa audiência em função de evidências que muitos acham que são consistentes, que são concretas, mas que cabe ao juiz e ao processo constatarem essa solidez naquilo que está sendo apresentado. Pois bem, os dois lados estão completamente equivocados. Nem Lula vai ser submetido a uma sessão de tortura, a um interrogatório como se fosse da Inquisição. Nem Lula está desprotegido, considerando a presença de seus advogados e o caráter público da audiência, né? E nem o juízo tem ainda elementos, pelo que se vê notoriamente, para tomar uma decisão tão drástica quanto seria a prisão do Lula nesta altura do processo. Se algum dia isto acontecer, muito provavelmente não será em função do que está reunido neste processo específico, repito, que está focado em dois detalhes. O detalhe da guarda do material em Brasília e o detalhe da reforma e eventual compra do apartamento. É notório que até agora não se tem um documento cabal mostrando a propriedade do Lula. Não tem. Muita gente, como eu, por exemplo, tem a convicção de que aquilo ali era uma jogada da OAS para dar o apartamento para Lula em pagamento de favores. Eu tenho essa convicção, mas a minha convicção não leva ninguém para a cadeia, nem condena ninguém. Então, essa mobilização dos dois extremos do assunto, como se estivéssemos a caminho de uma batalha épica em Curitiba, é de uma idiotice tão monumental que só tem um objetivo, que é tumultuar o processo da Lava Jato. Para a parte que está apoiando o jogo político do PT e de seus aliados, isso é bom. Para quem está a fim de ver isso chegar a alguma conclusão concreta, objetiva, formal, não me parece produtivo. Como não me pareceu produtivo que o juiz Sérgio Moro, talvez movido pela sincera intenção de evitar tumultos, ter ido para as redes sociais para fazer um apelo para que os apoiadores da Lava Jato lá não comparecessem. Ora, apoiador da Lava Jato e não apoiador da Lava Jato é a mesma coisa quando a intenção é fazer algo que não é favorável ao andamento do processo. Então, se o apelo tinha algum sentido, ele tinha que ser estendido também a quem está indo lá para tumultuar ou para prestar solidariedade ao Lula. E não apenas aos apoiadores da Lava Jato. Ao dirigir-se exclusivamente a um dos lados que potencialmente podem provocar esse tumulto, o juiz se expôs como uma espécie de interlocutor de uma parte da discussão, quando seu papel não pode definitivamente ser esse. Não sou eu que estou observando, não. É a habilidosa defesa do Lula, mais uma vez. Eu tenho insistido aqui. Tudo que a Lava Jato fizer que não for absolutamente preciso, será contrário a ela. E isto foi um movimento do juiz, ainda que bem intencionado, mas que me pareceu impróprio, me pareceu absolutamente impróprio. Vejam, o esquema que está colocado aí,
e que ganhou aí nas últimas semanas um forte reforço da milícia partidária no Supremo Tribunal Federal, é o esquema de melar a Operação Lava Jato como um todo a partir de várias frentes de ataque. No Congresso Nacional, criando leis para bloquear ações da justiça, para aumentar a impunidade, blindagens de parlamentares, etc. e tal. Na Justiça, a discussão sobre o prolongamento das prisões, a validade de provas, as delações premiadas e tudo mais. E do lado político, do lado da militância, a ideia de querer colocar a Lava Jato como, repito, um processo, uma investigação política focando apenas um lado da questão, um lado do espectro partidário. Vejam como isso é consistente na cabeça, por exemplo, dos petistas. Agora, num congresso esses dias, acho que foi no fim de semana, eles anunciaram que vão propor uma moção nacional ao partido para declarar o Vacari e o Palocci como presos políticos. O Vacari, o Palocci, tem mais um outro gaiato nessa história, hein? O Palocci, o Vacari, como presos políticos. Tem um outro que eles falaram. O fato é o seguinte, é impressionante, porque o Volota, nosso companheiro aqui, o Leão das Madrugadas, hein? É o Dirceu também. O Dirceu, né? Mas o Dirceu nem preso tá mais. Dirceu, o Palocci e o Vacari, ex-secretário, ex-tesoureiro do PT, como presos políticos. E o Volota aqui, o Volota, nosso companheiro das Madrugadas, matou a pau e disse, mas nós não temos presos políticos. Nós temos políticos presos, é diferente, muda completamente a abordagem do negócio. É péssimo para qualquer democracia que se tenha presos políticos. Aliás, nenhuma democracia tem esse nome se tiver presos políticos. Agora, muitas democracias precisam prender políticos para poderem depurar a ação política e extirpar de dentro dela aqueles que usam a política para roubar. E eu quero perguntar ao pessoal do PT, que vai aí para essa ação em Curitiba com essa intenção óbvia de ampliar esse ambiente de que a Lava Jato é uma perseguição desumana e tal, o que eles vão fazer com outros presos da Lava Jato, como, por exemplo, o Renato Duque, como, por exemplo, o Eduardo Cunha, como, por exemplo, Sérgio Cabral, são também presos políticos, companheiros, porque estão lá pelo mesmo tipo de situação. E quero saber o seguinte, depois de lançar essa pecha, esse título de preso político, por exemplo, para o Palocci, vão fazer o quê com esta declaração espontânea do Palocci? Solta aí. Não me sinto em condições de falar o que todo mundo está falando, que nada existiu, tudo foi aprovado nos tribunais. Não. Todo mundo sabe que teve Caixa 2 em todas as campanhas. Então eu não vou mentir, fico à sua disposição hoje e em outros momentos, porque todos os nomes, eu imediatamente apresento todos esses fatos com nomes, endereços, operações realizadas e coisas que vão ser certamente do interesse da Lava Jato, que realiza uma investigação de importância, e acredito que posso dar um caminho, talvez que ele vai lhe dar mais um ano de trabalho, mas é um trabalho que faz bem ao Brasil. Vai fazer o que com essa declaração, se declarar o Palocci preso político? Pelo amor de Deus. Olha que a loucura é tanta que eu acho o seguinte, quem quiser ir para Curitiba, vá para Curitiba. Isso aí não é assunto para o Sérgio Moro tratar, não é assunto para o Ministério Público tratar, isso é assunto para os grupos que estão se mobilizando nessa direção pró e contra tratarem de se comportar adequadamente, e se não se comportar é caso de polícia, tanto para um lado quanto para o outro. A polícia é tão exímia em baixar porrada em todo tipo de categoria, de mendigo a professor, em todas as oportunidades possíveis, adora quebrar um crânio de estudante. Vai para lá, mobiliza o contingente adequado. Se os coxinhas resolverem fazer tumulto, porrada nos coxinhas. Se os petistas resolverem fazer tumulto, porrada nos petistas. Acabou. A ordem tem que ser mantida em torno de uma audiência formal de um juiz investigando e inquirindo um réu. Acabou, não tem conversa. E mais, hein? Eu sugiro que a turma do PT guarde um pouco de fôlego para as próximas audiências. Porque Lula é réu nesse processo, mas é réu em outros. E em outros virá a se tornar muito provavelmente diante da quantidade de confissões feitas por seus próprios companheiros de partido. De Delcídio do Amaral a Renato Duque.
de Antônio Palocci a sei lá mais quantos. Ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Sugiro que a rapaziada guarde energia aí. Vamos lá.